Paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Obrigado aí por estar assistindo mais esse vídeo. Quero compartilhar com todos uma palavra que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 16, a partir do verso de número 5. Diz assim o texto: E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas, se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Amém? Amém, queridos? Presta bem atenção aí para que você possa compreender na explanação da palavra, tá bom? Quiser deixar seu comentário, fica à vontade, não tem problema nenhum. Se você discordar, a gente pode discutir, mas sempre com base bíblica, ok? Tá bom? Biblicamente, o Espírito Santo ele é considerado a terceira pessoa da Trindade. Está lá na primeira carta de João, capítulo 5, né? O Deus Pai, a Palavra, que é o Deus Filho, e o Espírito Santo. O fato dele ser a terceira pessoa da Trindade não significa que ele seja inferior ao Deus Pai ou Deus Filho, né? Mas ele é citado ali por último, né? Se diz assim, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Eles são três divindades com características e personalidades diferentes, mas um em essência. O que é uma divindade? Uma divindade é um ser divino, um ser supremo, né? Ou seja, não existe nada acima deles, absolutamente nada acima, né? Supremacia. Mas eles podem, talvez um ou outro, se entristecer mais do que o outro, ou se alegrar ou reagir de alguma forma, mas a essência, a composição, né, é a mesma, né? Eles são o mesmo, entendeu? O Espírito Santo ele não entra na vida dos homens, né, como muitos pensam, através do batismo nas águas, da confissão pública, ou através da motivação emocional ali no louvor, né? Não é necessariamente assim. Ele entra na vida do homem quando o homem ouve a palavra e compreende que Jesus Cristo morreu para a salvação dele, cumprindo a justiça de Deus. Assim ele passa a se arrepender, ser consciente, se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo. Então, quando o homem ouve a palavra, quando ele compreende quem Jesus é e o que ele fez, e ele entende quem ele é, né, ele é selado pelo Espírito Santo, lá em Efésios capítulo 1. Quando ele compreende isso, né, ele entende no seu coração, as convicções do seu coração, elas são mudadas, há uma mudança interior de intelecto, enfim. Ele é selado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo entra nele, né? O Espírito Santo é uma pessoa divina. Ele é onipresente, onipotente e onisciente, né? Que se manifesta dentro de nós e através de nós, né? Ele é uma pessoa, um Deus dentro de nós, uma pessoa. E uma pessoa, ela tem que ter... eu listei aqui 3 características, né? A pessoa tem que ter características: sentimentos, pensamentos e vontades. Uma pessoa tem sentimentos, pensamentos e vontade. O Espírito Santo se entristece, né? Não entristece. Efésios 4. Não entristeçais o Espírito Santo, né? Para o qual estáis selados para o dia da redenção. Então ele se entristece dependendo das suas atitudes,
do que você falar, do que você fizer, do que você assistir, a continuidade disso, a prática disso entristece o Espírito Santo. Ele tem pensamentos, né? O Espírito Santo pensa. Está em Lucas 12, né? Quando ele diz, né, que não devemos nos preocupar como devemos falar, né, porque o Espírito Santo falará em vós. Então, ele trabalha direto no pensamento do homem, através disso, no coração, e se manifesta através daquilo que vai dizer. Então não tem que se preocupar. Ele é onisciente, ele pensa. E também na vontade, o Espírito Santo expressa a vontade. Né? Tem uma passagem que depois de jejuar ali, Barnabé e Saulo, eles se consagraram e jejuaram, o Espírito Santo pede, separa eles, né, Barnabé e Saulo, para a obra que eu tenho com eles. Então ele tem vontade, essa vontade dele, separar Barnabé e Saulo para a obra. Tremendo, né? O propósito da vinda do Espírito Santo, da sua vinda aqui, é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Né? Do pecado porque o homem precisa se arrepender. Da justiça porque Jesus cumpriu a justiça de Deus, se entregando, morrendo no nosso lugar, satisfazendo a justiça de Deus. E do juízo porque é o julgamento. Né? Ele veio para testificar as obras de Cristo e operar na vida dos homens, de todos os homens, a santificação e a regeneração. Né? Diretamente dos homens, para que através disso, né, haja uma nova natureza, um novo nascimento. E assim eles possam vencer, né? Vencer as tentações desse mundo, derrotar o pecado, né? E ter a sua vida em Cristo, viver com Cristo, né? Viver em Cristo aqui na Terra. É o texto que a gente está lendo aqui, né? Que é João capítulo 16. Né? Esse é o propósito do Espírito Santo. Ele está aqui para isso, né? Ele não veio aqui para curar caroços, não veio aqui para promover casamento, melhorar a sua renda, não. Ele veio aqui para cooperar para a salvação do homem, testificar a obra de Cristo e fazer com que o homem seja salvo. Veja bem, Jesus Cristo, na sua morte e ressurreição, ele abriu uma porta que estava fechada. Né? O véu se rasgou de cima a baixo, partiu o altar. O que quer dizer isso? Né? No Antigo Testamento, um pequeno grupo de homens, né, reis, sacerdotes, profetas, eles tinham acesso a Deus, bem restrito mesmo. E no Novo, a partir disso, da morte e ressurreição de Cristo, o homem passa a ter, todos os homens passam a ter contato com Deus. Né? A porta está aberta para todos. Jesus fez isso. E o papel do Espírito Santo é fazer com que os homens passem por essa porta que está aberta. Né? Então, assim, você não passou ainda pela porta. Né? O Espírito Santo está cumprindo o ministério dele, o propósito dele, que é trabalhar na sua vida e na minha, para que a gente vença o pecado, para que a gente vença as tentações, para que a gente tenha uma vida regrada, né, de santidade, para que no final dela a gente passe pela porta. Né? Então esse é o papel do Espírito Santo. Ajudar a gente a ser salvo. Né? Tremendo isso. Comum nas igrejas a gente vê, né, se dizer, né, os pregadores, os evangelistas, missionários, apóstolos, enfim, os líderes, né, dizer essas expressões como Jesus Cristo está passando aí no meio da igreja, né? Ou quando a gente chegou, Jesus Cristo já estava aqui na igreja, ou ainda Jesus Cristo está aí sentado do seu lado, né? E isso não é verdade, isso não tem base bíblica, não há nenhum texto que comprove que Jesus está aqui agora, né? Jesus Cristo ele é onipresente, onipotente e onisciente, como Deus Pai é onipresente, onisciente e onipotente, como o Deus Espírito, onisciente, onipresente e onipotente.
Só que Jesus, ele não está aqui. Nós temos textos bíblicos que comprovam isso. Eu não sei se por falta de entendimento, né, que há esse discurso na igreja hoje que sinceramente não está na Bíblia, ou não compreende o que lê, ou não lê a Bíblia, eu não sei. Ou talvez seja por conta própria, né, querer promover uma sensação de segurança, de conforto, né, na nave da igreja, para as ovelhas que estão lá dizendo que Jesus está aqui, está sentado. Não, ele não está. Ele não está. Nós temos textos, e eu reservei alguns aqui, que comprovam que ele não está. Exemplo, Atos 7:56. Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele olhou e viu os céus abertos. E o que ele viu? Ele viu Jesus de pé à destra de Deus. Ele não viu Jesus ao lado dele quando ele estava sendo apedrejado. Ele viu Jesus, né, viu o céu aberto e viu Jesus de pé. Assim, percebe? Um outro texto, Marcos 16:19. Jesus, ele termina de discursar ali, né, para os discípulos, e ele sobe aos céus e é recebido lá, né, pelos anjos. Subiu aos céus, né? Um outro também está em Atos capítulo 1, a partir do verso 9, que diz que ele está ali falando, de repente ele termina e ele sobe. E ele sobe nas nuvens, né? Desaparece nas nuvens. E os discípulos, as pessoas que estavam ali, elas continuam olhando para o alto. Nisso aparecem dois anjos, né? Dois varões de branco. E eles perguntam, né? Esse mesmo Jesus, o que vocês estão olhando? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, o verão da mesma maneira descer, né? Então, da mesma maneira que Jesus subiu, ele irá descer. Está falando do arrebatamento. Você percebe, meu querido irmão, né, que não tem base bíblica para dizer que Jesus está aqui sentado, que ele está aqui andando, passeando, já chegou na igreja, abriu a igreja. Não tem. Não tem. Todos os textos, inclusive o texto base dessa pregação, né, convém que eu vá, porque se eu não for, né, ele não virá. Entendeu? Não tem como os dois estarem aqui. Entende isso? O Espírito Santo e Jesus Cristo. Se você disser que ele está aqui, você está contrariando o que está escrito aqui. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Então ele foi. Então, como muitos pregam sobre arrebatamento, na verdade não é tão pregado, mas se fala sobre arrebatamento, que Jesus vai vir buscar os salvos, vai vir buscar os remidos e lavados, vai vir, né, buscar a sua igreja, não é isso? Virá, está muito próximo. Mas se a gente lê os textos e compreender o que está escrito, também não tem coerência bíblica. Porque ao mesmo tempo que você diz, né, você prega, quem quer que você seja, Jesus está vindo no arrebatamento buscar a sua igreja, vem buscar os salvos, virá nas nuvens, né, nós vamos encontrar com ele. Mas como que ele vai vir buscar se ele já está aqui? São dois discursos. Você compreende isso, meu irmão, minha irmã? Ao mesmo tempo que você diz que ele vai vir buscar a igreja, você diz, ele está sentado aí do seu lado, ele está passeando, ele já está aqui na igreja. Os textos bíblicos não dizem isso. Está dando para entender, meu irmão, minha irmã? Ore a Deus, ore ao Espírito Santo para dar discernimento, né? O Espírito Santo é o protagonista da nova aliança. Após a assunção de Jesus Cristo, quando Jesus sobe, né, o Espírito Santo desce, ele é o protagonista, ok? Ele é o protagonista, a pessoa do Espírito Santo, Deus Espírito é o protagonista. Ele é a maior divindade operando hoje na vida dos homens na face da terra, testificando da obra redentora de Jesus Cristo. Ele está aqui testificando da obra de Cristo e operando para salvar o homem, para fazer com que o homem suba para os céus, passe pela porta. Entendeu? É fácil de entender. Separei outros textos aqui para a gente compreender melhor a obra salvífica de Deus. Êxodo 33. Para a gente entender, no Antigo Testamento,
lá em Êxodo 33, Deus, no Antigo Testamento, ele falava com o homem, né, diretamente. Assim como você está me ouvindo, Deus, ele falava com os homens, sim. E o texto, acho que mais relevante aqui, que eu citei, em Êxodo 33, ele aparece para Moisés. Né? Ele coloca Moisés na fenda da rocha, ele estende sua mão para proteger, né, para guardar Moisés, e ele passa por Moisés. Né? E Moisés vê Deus pelas costas. Né? Tremendo esse vídeo. Então, o Antigo Testamento, quem operava? O Deus Pai. Bem? E veja como funciona a obra salvífica de Deus. Deus Pai operava no Antigo Testamento, conversava com o homem. Né? Relação com o homem, lá do seu trono, diretamente na vida do homem. No Novo Testamento, nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, entra em cena o Deus Filho. Agora ele desce e está na terra, e ao ponto até de andar com homens. Né? Ele se tornou homem. Eu anotei aqui João 13. Diz que o apóstolo João lá, ele encostou seu rosto no peito de Jesus, ou seja, as pessoas, eles sentiam o calor de Jesus, sentiam o seu cheiro, tocavam nele. Né? O Deus Pai falava lá do trono, o Deus Filho agora anda junto, caminha junto. Quando Jesus termina, né, ele viveu um pouco mais de 33 anos aqui na terra, quando ele cumpriu o seu ministério, cumpriu a justiça de Deus, ele sobe. E aí vem o Consolador. Agora é o Deus Espírito que entra em cena. E lá em Coríntios 6, 1 Coríntios 6, 19, diz que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Agora, Deus habita dentro de nós, o Deus Espírito. Olha que coisa tremenda, meu irmão. No Antigo Testamento, Deus falava do Altíssimo com o homem, como você está me ouvindo. No Novo, nos 4 evangelhos, é o Deus Filho, andava junto, tocava junto, sentia o calor do corpo. E depois entra em cena o Deus Filho, o Consolador desce, e agora dentro de nós. Né? Quer dizer, nós temos um Deus dentro de nós. Primeiro ele falava, depois ele andava junto, e agora ele está dentro de nós. Nós temos um Deus. Você entende isso, meu irmão? É fato isso, né? O que acontece é que o Espírito Santo, ele é negligenciado, ele é meio que deixado de lado pela igreja evangélica brasileira, e talvez até no mundo, né? Deixado meio de lado, e não se honra o Espírito Santo, não se fala, não se dá evidência ao Espírito Santo de Deus. Né? Nós temos um Deus dentro de nós, não é um privilégio, né? Isso é fantástico. Eu coloquei uma pergunta aqui: o Espírito Santo pode se extinguir na vida do homem? Né? Existe muita polêmica sobre esse tema, né? Se o Espírito Santo pode se retirar. Muitos acreditam, né, que a extinção do Espírito Santo, ela acontece somente na morte física do homem ou da mulher, quando a pessoa morre. Mas existem textos, né, bíblicos que mostram a extinção do Espírito Santo na vida do homem, estando ele ainda vivo. Né? A comprovação disso é uma vida na prática do pecado, né, sem arrependimento. Tem textos que comprovam que o Espírito Santo se retira com o homem ainda vivo. Salmo 51, o rei Davi, né, não lance de mim a tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Ou seja, Davi tinha medo que o Espírito Santo se retirasse dele. Olha aí, está comprovado que o Espírito Santo pode se retirar. 1 Samuel 16, né? E o Espírito se retirou de Samuel. O Espírito mal da parte de Deus se apossou dele. Por conta da Saul, perdão. Por conta da desobediência de Saul, o Espírito se retirou. Outro texto importante também, que demonstra isso, Juízes 16, verso 20. Segundo estudiosos, Sansão permaneceu ali na tenda com Dalila cerca de 42, 43 dias, né? Só que ele não estava jogando videogame
ou lendo os textos, ou orando, ou jejuando, ou assistindo TV no WhatsApp. Não. Ele estava fazendo aquilo mesmo, é isso que você está imaginando. 42 ou 43 dias, não importa, ele estava ali pecando mesmo, Sansão. Né? Ele não podia ver uma mulher, né? Enfim. E o que acontece? Né? Depois que Dalila descobre o seu segredo, ela armou para ele. Né? E o texto diz que ele não sabia que o Espírito havia se retirado dele. Saiu por causa da prática do pecado. Então o Espírito Santo pode se extinguir na vida da pessoa se não houver arrependimento, se não houver abandono do pecado. Entendeu, irmãos? É tremendo essa palavra, né? Eu espero realmente do fundo do meu coração que você tenha compreendido, né, esses textos, que possa acrescentar, né, alguma coisa, ou você que não sabe sobre isso possa aprender. Se quiser comentar aí, pode comentar, a gente pode, com base bíblica, debater isso sem contenda, sem ira. Né? Se você está assistindo pelo YouTube, né, compartilhe o vídeo, né, curte o vídeo, se inscreve no canal. Né? Se você está assistindo pelo Face, pelo WhatsApp, compartilhe aí, né, para divulgar o Evangelho genuíno de Jesus Cristo. Não tenho pretensão de me tornar um youtuber, não quero status, não quero nada, só quero pregar o Evangelho genuíno de Cristo, tá bom? Obrigado mesmo por estar aí mais uma vez, tá bom? E Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo, querendo Deus.